Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira de frio cortante, como diria o outro, tô aparecendo por aqui com um resumão das últimas informações do Santos. Algumas delas eu poderia ter trazido no vídeo de ontem, mas ontem eu preferi trazer um vídeo temático falando sobre as finanças do Santos. E desde a publicação do vídeo de ontem até o momento em que eu gravo esse vídeo, agora são 13 horas, acabei de almoçar e já vou aqui começar a minha rotina de trabalho. Muitas coisas aconteceram. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 2 jogadores anunciados, um jogador emprestado, um jogador que fica até o final do ano e isso vai impactar na busca do Santos por contratações ou não, e da possibilidade do Santos fazer um amistoso antes da volta do Campeonato Brasileiro. Antes de começarmos com os assuntos do vídeo, dedo no like, dedo no hype, se inscreva se for novo por aqui, muito bem-vindo. Rumo aos 15 mil inscritos, estamos quase chegando a 11.100 e eu agradeço a todos vocês que têm ajudado esse canal a crescer cada vez mais. Beleza, gente? Vamos lá. Bom, como eu previ ontem, né, eu gravei o vídeo que saiu ontem de tarde, na manhã de ontem, eu falei, bom, o Igor Vinícius e o William Arão devem ser anunciados nas próximas horas. Batata. Então agora eu vou comentar aqui sobre o anúncio deles dois. Igor Vinícius, contrato até junho de 2028, lateral direito, 3 anos de contrato. William Arão, 33 anos, 1 ano e meio de contrato até dezembro de 2026, com metas de renovação automática em caso com gatilhos, né? Caso ele bata essas metas. Começando pelo Igor Vinícius, não é um nome que me agrada, não consigo concordar e não consigo achar razoável 3 anos de contrato para um jogador que vem sofrendo com lesões recentemente, que não era nenhuma unanimidade no São Paulo, longe disso, e que já faz tempo que não joga tão bem assim. O melhor ano do Igor Vinícius com a camisa do São Paulo foi em 2022 e nós já estamos em junho de 2025. E se o Igor Vinícius é a solução para uma posição que já teve nos últimos anos aí, Júnior Caissara, João Lucas, Lucas Braga improvisado, Marcos Guilherme improvisado, Gabriel Inocêncio, Auro, quem mais? O fantástico Natan, entre outras pérolas. Se o Igor Vinícius é a solução para um problema crônico do Santos, eu tenho muitos pés atrás, eu fico bastante preocupado. Agora, o Santos quer o Mike. Se o Igor Vinícius está sendo contratado para ser um reserva do Mike, talvez a situação fique menos pior sob a minha ótica. Mas aí eu pergunto o seguinte, o que nós vamos fazer com Aderlan? André, mas ele só tem contrato até o final do ano. Ok. Ele vai ser agora a terceira opção? Ou melhor, a quarta opção? Pode vir a ser a quarta opção? Se o Santos contrata o Mike, né? Mas se não contratar... O Kleber Xavier disse nesse final de semana, numa entrevista muito boa para o Domingo Esportivo, que na volta do Campeonato Brasileiro o Escobar deve seguir na lateral direita. Então você já tem o Escobar, você vai ter o Igor Vinícius, você pode vir a ter o Mike, você vai ter o Aderlan como quarta opção. E mais, o que será do JP Sherman? O Santos vai vender o Sherman? E aí é importante que a gente debata o seguinte, o Sherman, que oscila, não se firmou, é verdade... O Sherman é tão pior assim do que o Igor Vinícius? É uma pergunta que eu faço para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem nos comentários se possível. O Sherman é pior que o Igor Vinícius? Então eu quero a opinião de vocês. Não entendi 3 anos de contrato, mas a partir do momento que é contratado, a gente torce para que vista a camisa e ajude o Santos a sair dessa situação. Em contrapartida, eu estou muito contente, muito animado e muito esperançoso a respeito do William Arão. Volante vencedor, joga de primeiro volante, joga de segundo volante. Em alguns casos, é verdade, quebra um galho para a zaga, tá? Mas no Panathinaikos, onde ele esteve nas 2 últimas temporadas, ele jogou preferencialmente de primeiro volante, quase sempre num esquema de 4-1-4-1, e esse 1 da linha de meio de campo quase sempre era o William Arão. Jogador versátil, com boa característica de passe, é um volante construtor, é um volante que preenche bem o espaço e para mim chega como um potencial titular absoluto para formar uma dupla de meio de campo com o Zé Rafael e, ao lado do Zé, elevar bastante o nível técnico do meio de campo do Santos. O que eu espero do William Arão?
que ele possa trazer essa bagagem, que ele possa trazer esse perfil vencedor dele, um jogador que entrou para a história do Flamengo vencendo muitos títulos. Tudo bem que isso foi no ano de 2019, nós já estamos 6 anos depois, eu sei, isso é importante ser colocado no papel, eu sei disso, mas uma vez vencedor, sempre vencedor. Então eu espero preenchimento de espaço, o Santos que adora tomar gol com aquele buracão na entrada da área, eu espero que o William Arão ajude e que ele, sendo esse cão de guarda santista, possa ajudar a potencializar o Zé Rafael, para que o Zé Rafael possa se soltar cada vez mais como um camisa 8, como um segundo homem de meio de campo. Então, em resumo, Igor Vinícius, não gostei e quero saber o que o Santos vai fazer com os outros laterais. Arão, gostei muito, tô ansioso, mas vale o mesmo raciocínio. Agora chegou um titular, o William Arão. O que o Santos vai fazer com Schmidt, Pituca e Rincon? 3 jogadores que não são titulares absolutos, embora o Rincon tenha jogado os últimos jogos e que não ganham pouco. O Santos vai negociar algum deles ou mais de um? Vamos descobrir quando a janela de transferências abrir no próximo dia 10 de julho, certo? Falei de 2 jogadores que estão chegando, agora um jogador que está saindo. Informação inicialmente publicada pelo jornalista Ademir Quintino, que Kevson, o lateral esquerdo Kevson, está de malas prontas e deve viajar ainda hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, horário do almoço desta quarta-feira. Até o final desta quarta, Kevson deve viajar para o Recife. Ele será jogador do Sport, último colocado do Campeonato Brasileiro. O Kevson, recentemente, em abril, teve o seu contrato renovado até 2027, não tinha espaço, se tornou a terceira opção e agora vai jogar no Sport. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu, aliás, sequer teria renovado o contrato do Kevson. Para mim não faz sentido nenhum essa renovação, mas já que tem esse contrato renovado e que o jogador seguirá vinculado ao Santos por bastante tempo, que ele possa ganhar minutagem para quem sabe evoluir num clube em que ele possa ter minutagem. É claro que é uma tarefa árdua, porque o Kevson, se vier a ser titular, vai ser titular num time que precisa de praticamente de uma missão impossível para escapar do rebaixamento. Então também não é fácil jogar nessa circunstância. Mas boa sorte ao Kevson. Para mim ele não é útil ao Santos, mas eu desejo sorte na sua carreira. Beleza, gente? Falei do Kevson, agora eu quero falar de outro menino da Vila, mas quero reforçar o pedido para que você deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. O vídeo de resumão é sempre tem ótimas estatísticas aqui no canal, então deixe o seu like e se você for novo por aqui, peço para que você se inscreva, você será muito bem-vindo aqui à nossa família, certo? E o outro menino da Vila sobre o qual eu quero falar é o garoto Ian, um jogador promissor que muitos torcedores, e eu estou nessa lista, gostariam de ver com mais minutagem no time de cima. O seu contrato acabava no final do ano e ele poderia sair de graça se assinasse um pré-contrato com qualquer outro clube desde ontem. Hoje é dia 2 de julho, a partir de ontem, 1º de julho, quem tem contrato até 31 de dezembro poderia assinar um pré-contrato para sair de graça na virada do ano. O Ian deve renovar o seu contrato, segundo o jornalista Lucas Mussetti, até o final de 2027, portanto 2 anos e meio de contrato para que ele permaneça na Vila Belmiro. O que estava pegando e agora foi superado? Os empresários do Ian queriam saber se ele teria espaço no time profissional e se ele vai assinar a renovação. Provavelmente ele ouviu que ele terá espaço. Isso faz com que eu reforce a pergunta: o que será feito com Schmidt, Pituca e Rincon? Se disseram para o Ian que ele vai jogar, e eu acho que ele tem que jogar, e eu acho também que quem tem que jogar é o Bom Tempo, por que ficar com 3 jogadores que ganham bem e não vão dar retorno financeiro para o Santos no elenco encostado? Então, a renovação do Ian, ela veio mais tarde do que deveria, mas antes tarde do que nunca, e o Ian deve ficar no Santos até o final de 2027. Pelo menos esse é o prazo do contrato. Se o Santos vai vendê-lo antes ou não, nós não sabemos. Ok, galera? Dando sequência, próximo assunto, eu quero falar do zagueiro Gil. E por tabela também falar de João Basso. Mas primeiro sobre o Gil. Uma reportagem que saiu no UOL informa que o Gil conseguiu resolver os seus problemas pessoais, ainda bem, graças a Deus, né? Eu não sei que problema era, isso não vazou, mas o Gil estava passando por um momento delicado, ficou fora de alguns jogos
e repensou a ideia de se aposentar agora no meio do ano. Existia a possibilidade do Gil rescindir o seu contrato e se aposentar, mas ele avisou o Santos que cumprirá o seu contrato até o final do ano e que ficará na Vila Belmiro. A consequência dessa decisão do Gil, segundo a reportagem do Lucas Mussetti, é que o Santos não deve contratar um zagueiro, até porque o João Basso também foi outro que renasceu das cinzas, ganhou um voto de confiança e, voltando à entrevista que o Kleber Xavier concedeu na última semana, no último domingo especificamente, ele disse que hoje a sua dupla de zaga titular é João Basso e Luan Pérez, porque ele disse que os dois têm feito bons jogos recentemente. E é verdade, tá? Eu sou um duro crítico do João Basso, mas eu tenho que reconhecer que ele fez ótimos os 3 últimos jogos, que foram... Me ajudem aí, faz tanto tempo que o Santos não joga por causa do Mundial que eu esqueci. Botafogo, Fortaleza e Vitória. São esses, não necessariamente nessa ordem, vocês sabem, né? Agora, fica o Basso, fica o Gil, não vamos atrás de zagueiro. Para mim é um erro crasso. Para mim a direção do Santos erra gravemente nisso e eu vou explicar por quê. O Santos precisa, gente. O Santos precisa. O Santos precisa. O Gil, no máximo, vai até o final do ano. O Luan Pérez está tendo sequência, mas a gente não sabe se ele continuará em ascensão, porque ele também sofreu com alguns problemas físicos. O Zé Ivaldo, que é um jogador que tem um desempenho regular, não é o melhor zagueiro do mundo. E outra coisa, está emprestado. Pode ser que o Santos fique com ele em definitivo, mas pode ser que não. Nós não sabemos se isso vai acontecer. E o João Basso, em que pese esteja em boa fase neste momento, para mim também não é um zagueiro confiável. Para mim não é um zagueiro confiável. Aliás, ele está envolvido num lance crucial para o nosso rebaixamento. E eu sei que muitos torcedores, e eu estou nesta lista de novo, gostaria que todos os que estiveram envolvidos no rebaixamento sumissem do Santos. E o João Basso permanece. Então eu acho que o Santos está errando gravemente ao decidir não contratar nenhum zagueiro. O Santos precisa de pelo menos um zagueiro. E como diria o meu amigo Francisco, membro aqui do nosso canal, torne-se membro do canal Filho de Peixe. Clica aí no botão a partir de R$ 2,99 por mês. Como diria o meu amigo Francisco, o Santos precisa de zagueiros, no plural. Um xerifão para chegar e jogar e outro, no mínimo, para ser reserva. No mínimo. Mas eu sei que o meu amigo Francisco defende que seja uma dupla titular contratada. E eu vou na linha dele. 2 eu acho que não, porque o Santos vende o almoço para pagar a janta. Mas um zagueiro no mínimo. Porque, gente, não nos esqueçamos. Qual foi a última partida do Gil com a camisa do Santos? Aquele jogo contra o CRB. Alguém aí tem saudade dessa versão do Gil? Um grande zagueiro, com uma carreira, assim, irretocável. Um excelente zagueiro, dos melhores zagueiros que o futebol brasileiro viu nos últimos 20 anos. Mas foi este zagueiro, não é mais. E se o Gil continuar falhando quando tiver oportunidade, isso vai macular uma ótima imagem que ele tem perante o torcedor santista. Um jogador que veio do Corinthians e que nunca isso foi uma questão, já que o Corinthians é o nosso maior rival. Porque o Gil nunca fez corpo mole, o Gil nunca ficou citando o Corinthians nas suas respostas, ele sempre teve respeito máximo pelo manto sagrado da Vila Belmiro. E aí, ele é benquisto por boa parte dos torcedores, mas se começar a falhar seguidamente, porque a idade chega para todo mundo, isso vai atingir o seu legado com a camisa do Santos. E eu não gostaria que isso acontecesse. Perfeito? E para fechar o vídeo, para não me estender, o Santos está próximo de confirmar, não de contratar, um amistoso para o dia 9 de julho contra o Remo, time da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo seria na casa do Remo, com transmissão, inclusive da TV ou do YouTube. O Santos ainda está negociando isso. E a ideia é fazer um jogo para se preparar, né, dar ritmo de jogo antes da volta do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por aí mesmo, já que você não consegue fazer amistosos com times da 1ª divisão, tem times que estão no Super Mundial, o Palmeiras e o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, perdão. O Santos tem que buscar num nível de jogo relativamente alto, né? O Remo está na 2ª divisão e eu acho que é o possível. Eu sou a favor deste
amistoso, mas eu quero saber sua opinião. Não apenas sobre o amistoso, mas sobre todos os assuntos desse vídeo. Comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e clique no hype se aparecer aí na tela do seu smartphone. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto, depois desse resumão fantástico, a gente fica por aqui. Um abraço para você, se cuide nesse frio e a gente se vê a qualquer hora. Tchau!